Olá, eu sou o professor Marcelo, da disciplina de Geografia. Eu espero que vocês estejam bem, mesmo com o afastamento social. Vamos dar início às nossas primeiras videoaulas sobre o estudo da geografia. Estejam bem, até breve. Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos iniciar aqui a nossa videoaula sobre a revisão do conteúdo relativo à demografia. Sejam bem-vindos. A demografia é um conceito que trata sobre o estudo da população. Não é? Nós sabemos que nós temos hoje quase 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Há uma grande concentração de pessoas, quase um terço da população está no continente asiático. Eu fiz um roteiro aqui, tá? E eu pediria que você acompanhasse esse roteiro com atenção. Existem alguns conceitos demográficos que são bem interessantes. Por exemplo, vazio demográfico. O que é um vazio demográfico? Em geografia, existem termos como áreas ecúmenas e áreas anicúmenas. Áreas ecúmenas são áreas na qual o homem consegue se adaptar. Então você tem ali áreas ocupadas por um grande adensamento populacional. Já as áreas chamadas de anecúmenas são as áreas onde você encontra normalmente os vazios demográficos. Quais seriam essas áreas? Então vamos exemplificar. Áreas de desertos, as áreas dos polos, áreas montanhosas, são consideradas áreas anicúmenas, onde o homem consegue habitar, mas a questão climática, a questão da água, a questão do alimento dificultam a sua permanência sobre essa área, por isso as áreas são denominadas de vazios demográficos. Toda vez que se fala em questões populacionais, sempre nós relembramos as chamadas teorias demográficas. Tá? Existia um pastor anglicano inglês chamado Thomas Robert Malthus. Ele era pastor da igreja anglicana e também era um filósofo, ou seja, gostava de pensar em questões que são pertinentes à população, ao país e à sociedade. Esse pastor anglicano, Malthus, ele formulou uma teoria populacional muito conhecida, chamada de teoria malthusiana. Depois surgiram outras teorias, como a neomalthusiana, a reformista, não é? E outras foram surgindo. Mas a teoria malthusiana, ela surgiu porque Malthus viveu na Inglaterra ali por volta do século XVIII. E o que ele havia percebido é que na sociedade havia uma certa anomalia, ou seja, a população crescia demais, né? Essa população crescia de forma geométrica, 1, 7, 15, 30, 70, 100, e a produção alimentícia, ela crescia de forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5. O que ele concluiu? Que no futuro muito próximo, o que iria acontecer? Haveria uma superpopulação na Inglaterra e a produção de alimentos não daria conta de sustentar ou de suprir as necessidades dessa população. Então, ele, como um filósofo, como um pensador, ele formulou a teoria malthusiana. O que diz a teoria malthusiana? Ela diz que, na verdade, para se controlar essa população, só poderiam ter filhos e se casar as pessoas que pudessem comprovar que poderiam sustentar esta família, ou seja, esses filhos. Então, teoricamente, só quem tivesse um certo poder aquisitivo poderia se casar, obviamente, ter filhos, porque poderia sustentá-los com seu emprego. Pensando-se dessa forma, o indivíduo que não tinha emprego e que era mais pobre jamais iria se casar e ter, na verdade, filhos. Ele escreveu até um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População, que tratava estas questões.
Essa teoria de Malthus, ela é bem, enquanto análise, ela é bem interessante, mas ela nunca foi colocada em prática. Porque, na verdade, de fato, a população crescia demais, não é? A produção alimentícia não acompanhava. Só que surgiu um fenômeno na Inglaterra, não é? Na metade do século XVIII, por volta de 1750, conhecido como Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela chegou no campo como Revolução Verde, ou seja, as máquinas aceleraram a produção de alimentos no campo. Então, a teoria de Malthus jamais foi colocada em prática, porque este fenômeno, né, de convulsão da sociedade devido à falta de alimentos não aconteceu devido à Revolução Industrial, o aperfeiçoamento ou modernização das máquinas que aceleraram o processo agrícola, e isso fez com que não fosse necessário aplicar essa teoria, na verdade, na Inglaterra. Mas eu queria que você criasse uma reflexão. Imagine essa teoria nos dias atuais. Só pode se casar as pessoas que e ter filhos, as pessoas que comprovadamente puderem sustentar a sua família. O que seria para a maioria da população, não só do nosso país, o Brasil, como do mundo, se essa teoria fosse colocada em prática? Será que nós, enquanto cidadãos, temos direito de trazer uma criança ao mundo e impor miséria a ela? Ou será que nós deveríamos, não é, pensar, refletir melhor em relação a um certo planejamento familiar? Primeiro eu vou criar a minha estrutura, não é? Vou possibilitar a minha sobrevivência e a de outros, para depois pensar em casamento, depois pensar em, na verdade, projetar uma família. Fica aí uma reflexão. Prosseguindo aqui então, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que se baseia em alguns fatores, como taxa de alfabetização, produto interno bruto e a longevidade. Quando se fala em IDH, se pensa muito na questão do idoso, não é? E a qualidade de vida de cada país está atrelada ou ligada à questão do desenvolvimento do país. Se é um país desenvolvido, se é um país emergente, se é um país subdesenvolvido. Evidentemente que, pensando-se que a população brasileira vive um momento de transição demográfica, ou seja, a população brasileira hoje ela é composta mais por adultos e idosos e cada vez menos por crianças. Então ela está aumentando, mas está aumentando de forma mais lenta. Até porque as pessoas tiveram ou têm uma consciência maior, elas colocam em prática um planejamento familiar e a tendência natural é que as famílias tenham um número menor de filhos. Se nós nos remetermos aí à década de 10, 20, 30, a média da família brasileira era de 8 pessoas. 8, 10 pessoas. Você tem o pai e a mãe, 6 filhos. O pai e a mãe, 8 filhos. Evidentemente que com a inserção da mulher no mercado de trabalho, a mulher passou a ser uma parceira do homem. Não é só a esposa. Ela ajuda a manter as finanças da casa. Então, como ela precisa trabalhar, ela não pode ser mais do lar e ter 6 a 8 filhos. Então, as gerações presentes e futuras, a tendência é um número cada vez menor de filhos, até porque a nossa vida atual, contemporânea, não nos permite ter tantos filhos assim. Mas voltando na questão do IDH em relação aos idosos, tudo vai depender também da questão da gestão pública, do investimento em saúde para o idoso. Porque como o Brasil é um país em transição, passando da faixa aí do adulto para o idoso, a tendência natural é que cada vez mais nós tenhamos pessoas idosas. E não necessariamente as pessoas idosas elas vão se aposentar, colocar o chinelinho e ficar em casa. Muitos dos seus avós, muitos dos seus pais que já têm aí mais de 60 anos, eles trabalham, ou seja, são pessoas ativas, que trabalham, que estudam, que aprendem, que pagam impostos, que contribuem e que são importantes para o governo arrecadar.
né? Basicamente, eu estou aí tentando criar uma reflexão sobre a questão da previdência social, a nova previdência. Então, cada vez mais as pessoas vão trabalhar mais, porque a longevidade, a expectativa de vida, ela é cada vez maior. Só lembrando que no Brasil, né, ela perpassa aí o parâmetro de 77 anos para mulheres e 73 anos para homens. Mas a questão da saúde é cada vez mais importante dentro dessa questão do índice de desenvolvimento humano. Legal? Prosseguindo então, vamos falar um pouco sobre a questão da população rural e a população urbana. Notadamente, as populações viviam no passado, século XVI, XVII, XV, elas viviam mais nas áreas rurais, devido às atividades econômicas como a agricultura e a pecuária. Mas com o advento da Revolução Industrial, houve uma alteração nesse espaço geográfico. E essas relações econômicas e sociais passaram a ser definidas, na verdade, na área urbana, porque a empresa, ou melhor, as indústrias, no começo da Revolução Industrial, elas necessitavam de mão de obra. As máquinas eram muito grandes, elas não eram tão modernas, eram modernas para a época, mas comparadas com hoje, não eram tão modernas, e elas necessitavam de muita mão de obra. Com isso, foi havendo um superpovoamento, uma concentração da população que se deslocou da área rural para a área urbana. Só relembrando que esse termo em geografia é chamado de êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. A indústria, uma vez efetivada, ativa, produzindo, lucrando, ela gerou, ela aqueceu outras áreas do setor terciário, no caso, o comércio. Então a indústria ela alavancou o comércio e cada vez mais as pessoas elas foram migrando da área rural para a área urbana. No caso brasileiro, as cidades, a área urbana, ela superou, não é, a área rural a partir do ano de 2007. Não é? Então, a concentração de pessoas ela é muito maior hoje na área urbana devido à questão do emprego, do estudo, ou seja, a indústria e o comércio são áreas de atração populacional. Já o campo ou a zona rural se transformou em uma área de repulsão, até porque a tecnologia chega ao campo, e é muito difícil máquinas colheitadeiras que na verdade substituem 100 pessoas, o homem competir com esse tipo de máquinas. Então o homem no campo tem perdido o emprego para essas máquinas e ele tem saído, migrado, não é, para a área urbana em busca de sobrevivência, de emprego, de salário, ou seja, de dignidade. Então, só retomando, atualmente as áreas urbanas, principalmente em países desenvolvidos e nos países emergentes, a população urbana ela supera a população rural. Nós vamos encontrar até alguns casos, né, de países europeus que não são tão desenvolvidos em relação a países como a Alemanha, França, em que a população, países como Malta, a população rural, ela supera a população urbana. Ou em continentes como o continente africano, sudeste asiático, alguns países da América Latina, onde a população rural ainda é maior do que a população urbana. Mas de forma geral, no mundo inteiro, a população urbana, ela superou, na verdade, a população rural. Avançando aqui no nosso conteúdo, eu queria aproveitar, já que estamos falando sobre a questão de deslocamento populacional, sobre as migrações. Só lembrando que a migração nada mais é do que um deslocamento populacional. E quando você migra dentro da mesma região, você é denominado um migrante. Porém, quando você sai do seu país para um outro país, você é um emigrante.
externo, saída. Quando você chega em um determinado país, você é considerado um imigrante, desde que você vá para um determinado país para se fixar, morar naquele local. Vamos exemplificar? O indivíduo que veio, por exemplo, ao Brasil em 2014 para ver a Copa do Mundo, ele não é um imigrante, porque ele veio apenas para ver a festividade, os jogos, período aí de quase um mês, e voltar para o seu país de origem. Ele é um turista. Assim como quem veio aqui em 2016 para as Olimpíadas. Eles vieram apenas para as festividades dos Jogos Olímpicos. Então eles são considerados turistas e não imigrantes. Tranquilo até aqui? Beleza, então. Algumas áreas do planeta são consideradas áreas de atração populacional. Outras áreas são consideradas áreas de repulsão populacional. Normalmente, as pessoas são expulsas de áreas do planeta como a África, como eu acabei de falar, o Sudeste Asiático e a América Latina. Então, há uma repulsão para o continente europeu, porque as pessoas buscam países mais desenvolvidos, onde elas terão uma qualidade de vida, uma segurança melhor. É o caso da Alemanha, é o caso da França, é o caso da Inglaterra. São áreas de atração populacional. Tá? Então, as pessoas migram, não porque elas querem, elas podem migrar por motivos religiosos, não é? Perseguição religiosa, perseguição política, devido a pandemias, a conflitos, a guerras. Então, são vários motivos. Ou até por uma proposta de trabalho. Existe um fenômeno geográfico chamado fuga de cérebros. Ou seja, pessoas que se destacam na sua área de trabalho e são convidadas a conhecer uma nova cultura, com salários melhores, é uma nova oportunidade de vida. Então o indivíduo migra, não porque não é uma migração forçada, mas porque ele quer ter contato com outra cultura, ele quer ter um salário um pouco melhor, ele quer conhecer mais o mundo, ou ser um cidadão do mundo. Tá? Então a migração é um deslocamento ou interno ou externo. Um outro fato que me ocorreu aqui, bem interessante, é que nós temos uma rodovia aqui na região do ABCDM, chamada Rodovia dos Imigrantes, não é? Porque essa rodovia liga, na verdade, o Porto de Santos, não é? Que foi fundado em 1892, até aqui o Planalto de São Paulo. E quem sempre transitou muito nessa rodovia foram os imigrantes que chegavam aqui no estado de São Paulo, que desembarcavam em Santos e subiam a Serra do Mar. Então parece óbvio, mas o nome da rodovia é Rodovia dos Imigrantes, é uma homenagem aos imigrantes que chegam ao Brasil, chegam ao estado de São Paulo pelo Porto de Santos, sobem a Serra do Mar e essa rodovia foi batizada como Rodovia dos Imigrantes. Ok? Dando continuidade aqui no meu roteiro, vamos falar um pouquinho ainda sobre população, sobre a questão do crescimento vegetativo, ou CV, que é um conceito que está dentro do conceito da demografia, estudo da população. Então, o que é o crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, os nascidos, e a taxa de mortalidade, aqueles que entraram em óbito, tá? Então, eu tenho 3 tipos de CV, ou crescimento vegetativo. O crescimento positivo, o crescimento negativo e o crescimento considerado nulo. Então vamos exemplificar. Para um grupo de 1.000 pessoas que nascem, se 600 entraram em óbito, 1.000 menos 600, 400. Então quer dizer que para esse grupo de 1.000 pessoas, morreram 600 pessoas. Então meu crescimento vegetativo foi negativo. Porém, se para um grupo de 1.000 pessoas nasceram 600 pessoas, agora eu tenho 1.600 pessoas. Então, o meu crescimento vegetativo é considerado positivo. Vamos imaginar que para um grupo de 1.000 pessoas não entrou ninguém em óbito e também não houve taxa de natalidade. Ninguém nasceu.
Então ficou estagnado, é considerado crescimento vegetativo nulo. Agora olha só, presta atenção nessa dica. Países, por exemplo, países europeus, eles têm a concepção de ter poucos filhos ou nenhum filho. E como a qualidade de vida de muitos desses países europeus é excelente, as pessoas têm grande longevidade, ou seja, elas vivem bastante. Então, o que acontece? Normalmente, nesses países, o CV é negativo, porque não nascem crianças, apesar das pessoas viverem, terem uma grande expectativa de vida, elas acabam entrando em óbito. E aí o que acontece? O crescimento vegetativo acaba sendo negativo. Aí nós teremos uma anomalia. Qual que é a anomalia? Como você não tem crianças nascendo, há uma dificuldade para a reposição da mão de obra, ou seja, quem vai ocupar as vagas de trabalho. E aí o que vai acontecer? Se faz necessário a chegada de imigrantes em um determinado país. Porém, mesmo sabendo do crescimento vegetativo negativo, da falta de mão de obra para os países, alguns países europeus, não todos, praticam um fenômeno de preconceito contra o imigrante que vai tentar uma nova vida, criar seus filhos, manter a sua família em um novo país. Este fenômeno é chamado de xenofobia. Então, o que é a xenofobia? Xenofobia é a chamada aversão ao estrangeiro. O que é aversão? É aversão em relação à sua aparência, aos seus costumes, culturas, tradições, a forma de pensar, a forma de agir. Oficialmente, muitos países negam que apoiam grupos radicais contra esses imigrantes. Mas nós sabemos que muitos desses países europeus apoiam grupos radicais contra imigrantes que chegam para tentar a sorte, ou melhor, tentar uma vida melhor. Tá? Então, a xenofobia é a aversão ao estrangeiro. E ele se faz necessário. O Brasil é um país que, passado o período da escravidão, ele foi construído por imigrantes, italianos, espanhóis, franceses, poloneses, ucranianos, russos, não é? Os povos asiáticos, japoneses, chineses. Então, o Brasil é um país que ele é aberto, na verdade, aos imigrantes e até a refugiados. Mas fica aqui uma reflexão. Será que o Brasil, de fato, é um país que não pratica a xenofobia? Então vamos colocar uma situação. Se um indivíduo vem de um país latino, Colômbia, Bolívia, Equador, será que ele não sofre xenofobia por parte dos brasileiros? Se esse indivíduo vem de um país da mãe África, né, da África Negra, não é? De Angola, de Moçambique, do Zaire, será que ele não sofre algum tipo de preconceito ou xenofobia? Não é? Pela sua aparência, pela cor da pele? Será que o indivíduo, quando ele vem de um país da Europa Ocidental, Alemanha, França, Itália, será que ele sofre a xenofobia ou preconceito? Se esse indivíduo vem do continente asiático, da China, do Japão, será que ele também sofre xenofobia? Fica aí a reflexão, tá? Estou aqui encerrando agora, dá uma olhadinha aqui só para confirmar no meu roteiro. Encerrando essa videoaula, só fazendo uma pequena observação para que vocês deem ênfase à questão da pirâmide etária. Eu já comentei ao longo da aula que a população brasileira ela cresce de forma lenta, é a chamada transição demográfica. Eu sou um cidadão da década de 60, onde o Brasil era considerado, basicamente 68, o Brasil era considerado um país de jovens, já não é mais assim. Hoje o Brasil é um país de adultos, até porque a nossa vida contemporânea, não é? A necessidade do trabalho, tanto para o homem quanto para a mulher, faz com que a mulher se insira no mercado de trabalho e não tenha tempo mais para ter 4, 5, 6 filhos, até porque existe um custo para você manter uma família desse tamanho. Mas fiquem atentos à questão da pirâmide etária, tá? É uma ferramenta poderosa que a geografia utiliza para definir a quantidade de milhões de pessoas, tanto de homens quanto de
mulheres. E a partir daí, estabelecer uma estrutura que possa contemplar tanto homens quanto mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Uma boa semana de estudos, uma boa avaliação. Até breve.